As tensões crescentes no Oriente Médio resultaram em uma grande guerra. Nos últimos dias, Israel vem conduzindo a Operação Leão Ascendente contra o Irã. Mísseis e bombas estão voando. No momento, o número de mortos é de 248, com 230 pessoas mortas no Irã e 18 em Israel. E pode piorar em breve. O Irã afirma que o Paquistão está ao lado do país em seu conflito com Israel, e o mundo pode ter oficialmente enlouquecido. O Paquistão ameaçou atacar Israel com armas nucleares, talvez? No dia 15 de junho, o Turkey Today relatou que um membro-chave do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, ou IRGC, afirmou que o Paquistão se ofereceu para usar suas armas nucleares contra Israel se Israel disparar armas nucleares contra o Irã. Esse membro do IRGC é Mohsen Rezaei, um general que também serve no Conselho de Segurança Nacional do Irã. Durante entrevista na televisão estatal iraniana, Rezaei fez um aviso assustador a Israel. O Paquistão afirmou que se Israel usar armas nucleares, também responderá com um ataque nuclear. Rezaei continuou a afirmar que o Paquistão disse a funcionários-chave que apoiará o Irã, enquanto Rezaei pediu a unidade islâmica contra Israel após os devastadores ataques da Operação Leão Ascendente no Irã. Esses ataques já mataram vários funcionários importantes do programa militar e nuclear do Irã, além de dizimar várias instalações que se acredita serem centrais para os próprios planos do Irã de construir uma arma nuclear. Isso é uma grande escalada no conflito entre Irã e Israel, e se for verdade, poderia mergulhar o mundo inteiro em uma guerra nuclear. Há uma razão pela qual o Irã escolheu fazer essa afirmação agora. Além da Operação Linha Ascendente já causando tanta devastação no país, o Irã também recebeu outra ameaça de Israel. Não é uma ameaça nuclear, mas sim de que Israel pode, em breve, mirar no líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Um funcionário israelense afirmou em entrevista explosiva ao Wall Street Journal, em 15 de junho, segundo um funcionário anônimo, assassinar ou matar Khamenei de outra forma não está descartado. Israel continua atacando instalações militares do Irã. Segundo um funcionário, a única forma do Irã encerrar a guerra emergente é abandonar esforços para construir armas nucleares. A guerra só terminaria com o Irã desmantelando voluntariamente seu programa nuclear ou Israel impossibilitando Teherã de reconstituí-lo, disse o funcionário ao The Journal. O apoio às afirmações do funcionário vem de Emmett Segal, que trabalha para o Channel 12 News de Israel. Israel não descarta eliminar Ali Khamenei dependendo de vários fatores, de acordo com uma fonte política israelense postado no X. Se havia dúvidas de que Israel e Irã estavam em guerra total, elas deveriam ter desaparecido até agora. Um país não ameaça matar o líder de outra nação se não estiver seriamente disposto a começar uma guerra. O Irã teme perder Khamenei após a morte de vários de seus oficiais militares. Os ataques de Israel equivaleriam a concluir sua estratégia de decapitação, cortar a cabeça e mergulhar o Irã em caos. As declarações de Rezaei sobre a intervenção nuclear do Paquistão surgiram horas após os comentários dos oficiais israelenses sobre Khamenei, o que não é coincidência. Isso nos diz que o Irã está levando Israel a sério e quer que Israel saiba que pode revidar. Rezaei afirmou que o Irã possui táticas e capacidades ocultas ainda não reveladas, que serão usadas se Israel prosseguir com sua campanha. Essas seriam as ameaças desesperadas de um homem que vê seu país sendo dominado? Ou Rezaei sugere que a opção nuclear pode estar em jogo, mas ainda não há certeza sobre isso. O que sabemos é que o Paquistão já demonstrou algum apoio ao Irã na sequência do Rising Lion. Em 14 de junho, o ministro da Defesa do Paquistão, Kawai Asif, afirmou na Assembleia Nacional que os países islâmicos deveriam se unir em uma nova iniciativa contra Israel. Israel tem como alvo o Irã, o Iêmen e a Palestina, Asif enfureceu. Se os muçulmanos não se unirem agora, todos enfrentarão o mesmo destino. Asif incentivou os países islâmicos a romperem relações diplomáticas com Israel. Além de afirmar que a Organização para a Cooperação Islâmica deveria se reunir para formar uma estratégia conjunta contra a agressão israelense. Asif reafirmou seu apoio ao Irã, dizendo que o Paquistão está ao lado do Irã e o apoiará em todos os fóruns internacionais para proteger seus interesses. Assim,
o Paquistão envia mensagens de unidade e apoio ao Irã. Mas isso realmente significa que o Paquistão usará armas nucleares contra Israel? Após seus comentários na Assembleia Nacional, Asif usou o X para esclarecer a doutrina nuclear do Paquistão. Contudo, essa suposta clareza não esclareceu se o Paquistão de fato planeja fornecer armas nucleares ao Irã. O mundo deve estar atento e apreensivo com o poderio nuclear de Israel, um país que não está vinculado a nenhuma disciplina nuclear internacional, nem é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares ou outros acordos. Os comentários de Asif sugerem que o ministro da Defesa do Paquistão acredita que Israel possui armas nucleares e pode usá-las contra o Irã. Como Israel não divulgou sua doutrina nuclear, Asif afirma que o Paquistão é signatário de todas as disciplinas nucleares internacionais. Nossa capacidade nuclear é para beneficiar nosso povo e defender o país contra os planos hostis de inimigos. Não buscamos hegemonias contra nossos vizinhos, como Israel tem demonstrado atualmente. Isso pode parecer uma negação das afirmações de Rezaei sobre o Paquistão oferecer para usar armas nucleares contra Israel. Asif afirma que o arsenal do Paquistão visa proteger seu próprio povo, não o do Irã. No entanto, considere os comentários que Asif fez à Assembleia Nacional Paquistanesa aqui. Ele afirma repetidamente que Israel ameaça o mundo islâmico e que os países muçulmanos devem se unir contra essa ameaça. Isso poderia ser interpretado como se o Paquistão considerasse ameaças de Israel contra o Irã como ameaças ao seu próprio povo. Asif afirmou que as nações islâmicas enfrentarão o mesmo destino. Isso pode significar que ele vê a luta do Irã contra Israel como uma luta do Paquistão também. Asif posiciona Israel como o agressor, concluindo que o Ocidente deve se preocupar com os conflitos gerados por Israel. O patrocínio deles a Israel, um Estado fora da lei, pode engolfar toda a região e além, tendo consequências catastróficas. As palavras de Asif são duras. Embora não confirmem diretamente as alegações de Rezaei sobre o apoio nuclear do Paquistão ao Irã, também não as negam diretamente. Asif escolheu suas palavras com cuidado. E quando consideradas no contexto de suas outras declarações de que os países islâmicos devem se unir contra Israel. O comentário de Asif pode ser visto como um aviso a Israel de que o Paquistão está preparado para usar armas nucleares se considerar as ações israelenses no Irã como uma ameaça a seu povo. A questão agora é, o Paquistão realmente usaria seu arsenal nuclear? A implicação é que o Paquistão só usará suas armas nucleares se enfrentar uma ameaça comparável de Israel. Tradução: se Israel lançar armas nucleares no Irã, o Paquistão responderá da mesma forma em nome do Irã. A questão atual, como há muito tempo, é se Israel pode usar uma arma nuclear em alguma situação. De acordo com a Associação de Controle de Armas, Israel é um país complicado no âmbito nuclear. Então, provavelmente pode. Estima-se que Israel possua um arsenal de 90 ogivas nucleares e material físsil suficiente para produzir cerca de 200 armas nucleares no total. Mas note o uso da palavra acredita-se. Ninguém sabe ao certo, que é exatamente como Israel quer. A Associação de Controle de Armas nota que a política nuclear oficial de Israel é jamais confirmar ou negar que possui armas nucleares. Israel também teria afirmado que não será o primeiro país a introduzir armas nucleares no Oriente Médio. Embora essas afirmações soem vazias, dado que o país já é universalmente acreditado ter feito exatamente isso. De acordo com a Associação de Controle de Armas, Israel pode manter suas armas nucleares parcialmente desmontadas como solução para sua afirmação. Mas isso não significa muito. Se Israel escolher lançar, seguirá a mesma abordagem não transparente que faz para a questão de se tem armas nucleares, para todos. Qualquer país como Irã e Paquistão sabe que Israel pode estar montando algumas armas nucleares neste exato momento. Apenas se a iniciativa de ameaça nuclear detalhar mais o arsenal nuclear. Acredita-se que Israel mantenha cerca de 90 armas nucleares, provavelmente desde a década de 60, segundo afirmações da Associação de Controle de Armas. Israel também não é signatário do Tratado sobre a Não Proliferação de Armas Nucleares, ou Tratado sobre a Não Proliferação de Armas Nucleares. Isso não surpreende.
O propósito do Tratado sobre a Não Proliferação de Armas Nucleares é servir como um compromisso vinculativo para o desarmamento dos estados com armas nucleares. Se Israel não vai admitir ser um desses estados, certamente não vai assinar um tratado que o obrigue a desarmar. O Iniciativa de Ameaça Nuclear também investiga mais a fundo como se estima que seja o arsenal nuclear de Israel. Diz que o país pode ter até 2.447 libras de plutônio em seus estoques, o que é suficiente para construir entre 187 e 277 ogivas nucleares, além de ter muitas plataformas de lançamento potenciais. Os mísseis balísticos de alcance intermediário, Jericho 3 de Israel, podem viajar até 4.038 milhas, segundo a Iniciativa de Ameaça Nuclear. Isso é suficiente para o Irã atingir Israel e Israel mirar no Paquistão. A Iniciativa de Ameaça Nuclear acrescenta que Israel também opera submarinos das classes Dolphin 1 e 2, que a maioria acredita serem capazes de lançar mísseis de cruzeiro com ogivas nucleares. Israel também se opõe à criação de uma zona livre de armas de destruição em massa no Oriente Médio. Apesar dos comentários da Associação de Controle de Armas sobre Israel não querer ser o primeiro país do Oriente Médio a introduzir armas nucleares, acredita-se que Israel realizou testes atmosféricos de suas armas nucleares em cooperação com a África do Sul em 1979. Contudo, esses testes não foram confirmados, algo típico do programa nuclear israelense. Israel é uma nação que tenta ser evasiva sobre suas capacidades nucleares. Quase todas as organizações que monitoram armas nucleares acreditam que Israel as possui, mas o país não confirma nem nega. Israel mantém em segredo seu arsenal nuclear para ter a opção de um ataque surpresa. Você também pode ver essa abordagem como defensiva. Digamos que o Paquistão lance um ataque nuclear contra Israel amanhã em defesa do Irã. Israel, devido às suas décadas de negação nuclear, poderia apelar ao mundo, alegando que uma nação nuclear o atingiu e que está indefeso para se defender. O mundo dificilmente acreditaria que Israel está indefeso. No entanto, os aliados de Israel, principalmente os Estados Unidos da América, podem ser obrigados a ajudar o país. Então, é isso que sabemos sobre as capacidades nucleares de Israel. E quanto ao Paquistão? O país que o Irã afirma que virá em seu auxílio se Israel atacar com armas nucleares é muito mais aberto sobre seus próprios arsenais. Segundo a Associação de Controle de Armas, o Paquistão possui 170 ogivas nucleares, quase o mesmo número do arsenal nuclear indiano, o que não é coincidência. O Paquistão possui armas nucleares como dissuasão contra a Índia, visando ter uma quantidade similar de ogivas. Assim como Israel, o Paquistão também não assinou o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Se quiser, o Paquistão poderia intensificar seu programa nuclear a qualquer momento para construir mais ogivas. Pode ser necessário se considerar iniciar uma guerra nuclear com Israel. Segundo o Arquivo Atômico, o Paquistão se tornou o 7º estado a testar oficialmente uma arma nuclear em 1998. Ainda não sabemos o poder de suas armas nucleares. Estima-se que a maioria das ogivas nucleares paquistanesas tenham entre 5 e 12 quilotoneladas. É possível que os ICBMs, capazes de carregar armas nucleares, transportem ogivas com rendimentos de até 40 quilotoneladas. Para comparação, a bomba Fat Man, lançada pelos Estados Unidos da América em Nagasaki, tinha um rendimento de 20 quilotoneladas, segundo o Museu Nacional da Força Aérea dos Estados Unidos. A maioria das armas nucleares do Paquistão é menos potente que essa, com poucas bombas sendo até 2 vezes mais poderosas. Também se acredita que o Paquistão esteja desenvolvendo mais armas nucleares. De acordo com o Arquivo Atômico, o país já possui o 6º maior arsenal nuclear do mundo. Até 2025, o arquivo afirma que especialistas previram que o Paquistão pode ter entre 220 e 250. Isso indica que ele alcançará esses valores até o fim do ano. Você pode nunca realmente saber se isso acontece. O Paquistão não relata oficialmente sobre seus arsenais nucleares por não ser signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. O Paquistão também tem várias formas de utilizar seu arsenal nuclear. É o que afirmam o Centro de Controle de Armas e Não Proliferação e o Arquivo Atômico. Segundo o centro, o Paquistão mantém atualmente um duo nuclear em relação a plataformas de lançamento, considerando seus primeiros testes nucleares e intenção de construir mais ogivas. O Paquistão pode ser capaz de lançar mísseis de cruzeiro nucleares usando seus aviões F-16S, Mirage 3 e Mirage 5, que são capazes de carregar armas nucleares.
De acordo com o centro, o Paquistão tem 36 ogivas que pode lançar de seus caças e, recentemente, desenvolveu um novo míssil de cruzeiro lançado do ar. O Raad tem alcance superior a 217 milhas. Contudo, a maior ameaça nuclear paquistanesa provém de seu braço terrestre. Possui 102 mísseis balísticos terrestres, principalmente de curto e médio alcance. No entanto, está desenvolvendo ICBMs, como o Shahin-3, que terá um alcance de aproximadamente 1.700 milhas. Isso pode ser insuficiente para o Paquistão alcançar Israel de seu território. A distância aérea entre os dois países é de 2.046 milhas e o míssil Shahin-3 ainda está sendo desenvolvido. Mas e se o Paquistão enviar alguns de seus mísseis para o Irã? De repente, o problema da distância não é mais tão relevante. Por fim, é possível que o Paquistão logo consiga lançar ogivas nucleares a partir do mar. Ainda não consegue fazer isso. No entanto, o Centro de Controle de Armas e Não Proliferação diz que o país está atualmente testando o Babur 3, que é uma versão lançada do mar do míssil Babur 2. O primeiro teste do Babur 3 ocorreu supostamente em janeiro de 2017, mas em uma plataforma submersa ao invés de um submarino. Nenhum outro teste, especialmente com submarinos, foi registrado. Então, o Paquistão ainda não possui um míssil lançado do mar capaz em seu arsenal. Agora, é evidente que Israel e Paquistão poderiam causar graves danos mútuos. E o Irã, se qualquer um deles optasse pela rota nuclear, eles irão. Para Israel, a resposta parece ser simples. Sua falta de confirmação sobre a existência de arsenal nuclear indica que só dispararia uma ogiva se acreditasse ser absolutamente necessário. Ele não quer entregar o jogo. No momento, a Operação Leão Ascendente está tendo todos os efeitos que Israel precisa que tenha, e o país provavelmente sente que pode lidar. O Irã representa uma ameaça com mísseis e drones como contra-ataque, dispensando a necessidade de usar seu arsenal nuclear. O uso de armas nucleares pelo Paquistão em apoio ao Irã depende da profundidade dos laços entre os dois países. E apesar de Asif afirmar que as nações islâmicas deveriam se unir contra Israel, a realidade é que o Irã e o Paquistão têm uma relação muito mais contenciosa do que Rezaei gostaria que o mundo acreditasse. Afinal, foi apenas há 18 meses que o Irã e o Paquistão estavam se atacando, em janeiro de 2024. A Cable News Network informou sobre os ataques de troca na volátil fronteira de 560 milhas entre o Irã e o Paquistão. Ambos estão unidos contra a região de Baloch, que busca se separar do Irã, o que poderia ameaçar o Paquistão. Porém, essa aliança não inclui nações atacando o povo Baloch no território uma da outra, como o ocorrido no início de 2024. O Irã atacou a província de Balochistan, no Paquistão, matando 2 crianças e ferindo várias pessoas. O Paquistão ficou furioso, mesmo tendo problemas com o povo Baloch. O Paquistão chamou as ações do Irã de uma violação flagrante do direito internacional e do espírito das relações bilaterais entre o Paquistão e o Irã. 2 dias após o ataque do Irã, o Paquistão revidou contra supostos militantes em território iraniano. O Paquistão informou que os ataques mataram 10 pessoas. As tensões entre Irã e Paquistão logo diminuíram. Até o final de janeiro, eles estavam reconstruindo sua relação diplomática, de acordo com a Al Jazeera. Contudo, há indícios de um conflito não totalmente resolvido entre Irã e Paquistão. A relação entre os dois países é tensa, pois ambos acreditam que o outro abriga militantes em seu território. Essa tensão poderia desfazer qualquer aliança entre as duas nações contra Israel antes mesmo de começar. Afinal, é um grande passo de estar em conflito por ataques ilegais em território há 18 meses, para estar disposto a cooperar na frente nuclear em junho 2025. Essa suposta cooperação nuclear já pode estar fracassada. Isso de acordo com o New Indian Express, que citou o ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar. O vice-primeiro-ministro paquistanês Dar negou no parlamento as alegações de que o Paquistão está prestes a fornecer armas nucleares ao Irã. Um vídeo nas redes sociais mostra um general iraniano afirmando que se Israel atacar o Irã com armas nucleares, o Paquistão retaliará Israel usando armas nucleares. Isso é uma notícia irresponsável e falsa, Dar teria dito. Da nossa parte, não houve tal declaração. Dar afirmou que a arma foi fabricada, mas gerou confusão ao concluir com uma ameaça direta. Israel não deve olhar para o Paquistão.
O Paquistão tem poder suficiente para responder a qualquer má-fé. Nossas forças armadas estão em alerta total. Portanto, o Irã aparentemente não receberá armas nucleares do Paquistão. Mas o Paquistão ainda foi arrastado para este conflito emergente, querendo ou não. Agora, quer deixar claro para Israel e o resto do mundo que tem o poder de se defender se a guerra emergente entre Irã e Israel se espalhar para outras nações. O pior cenário para Israel seria o alinhamento do Paquistão com o Irã, fornecendo-lhe armas nucleares. Outros potencialmente afetam Israel, Irã e o resto do mundo. Descubra quais são no nosso vídeo. Inscreva-se no The Military Show para mais vídeos sobre os últimos desenvolvimentos na guerra emergente no Oriente Médio.